convidá-los para nós lermos um texto, a palavra do Senhor nosso Deus, para a meditação desta noite, que está no livro do Êxodo, capítulo de número 14. Livro do Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo 14, versículo 11 e 12, para a nossa meditação. Desde já rogo dos irmãos as orações, pois carecemos dela, porque sem ela a gente não vai além. Êxodo, capítulo 14, e o versículo 11 e o 12, que diz assim a palavra do Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirardes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Diga amém por isto. Graças a Deus. Meus irmãos, queremos, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, meditarmos um pouco na palavra do Senhor nosso Deus, falando sobre um deserto para o cristão. Um deserto para o cristão. A palavra deserto, no seu sentido literal, significa aquilo que é desabitado, despovoado, ermo, sem habitação. Também é conhecido como zona árida, com precipitações atmosféricas irregulares e situações de muita escassez. A vegetação quase é inexistente. Os efeitos existentes no deserto, na verdade, não desperta nenhum interesse para que os mesmos sejam visitados. Pelas grandes alterações que se acontecem no deserto, poucas pessoas conseguem sobreviver aos intempéries do deserto. O deserto, quando nós tratamos desta palavra, biblicamente falando, muitos de nós logo pensamos, quando alguém diz: eu estou no deserto, está na prova. Eu estou no deserto no momento da escassez. Eu estou no deserto no momento aflitivo ou no momento da aflição. Enfim, quando se fala de deserto, nós logo associamos o deserto a dificuldades, a escassez e muitos outros adjetivos a qual esta palavra tem como significado. Mas o deserto também, ele é pedagógico. O deserto também nos traz grandes lições e momentos que no deserto nós também veremos a glória do Senhor. Mas o que é que podemos aprender no deserto? Primeiro elemento, no deserto nós aprendemos a viver sob os cuidados de Deus. Passamos a viver sobre os cuidados de Deus. No capítulo 14 do Êxodo, eu vou pedir aos irmãos que, à medida que nós formos lendo, os irmãos nos ajudem. Quem puder ler também será uma bênção. E outros, vamos abrir as nossas Bíblias para assim acompanhar, como sempre o nosso pastor tem nos orientado. Êxodo 14, versículo 1, 2 e 3. Pois aprendemos ou aprenderemos no deserto a viver sob os cuidados de Deus. A Bíblia diz assim: então falou quem? Para quem? A Moisés, dizendo: fala a quem? Que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdal e o mar de Baal-Zefon.
em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Verso 3. Então Faraó dirá aos filhos de Israel que estão embaraçados na terra: o deserto os encerrou. Versículo 13 e 14, que diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o grande o que, irmãos? De quem? Do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. No deserto, então, nós aprendemos que precisamos viver sob a condição protetora, providencial de Deus para nossas vidas. Ainda que o deserto seja difícil, seja exaustivo, cansativo, ainda que ele possa roubar ou frustrar toda e qualquer visão futura de melhoria, mas sabemos de que Deus estará no comando quando nós estamos no deserto. O crente não estará só, nós não estaremos só. Como já disse, o deserto é lugar da escassez. No deserto falta amigos, no deserto falta o abraço, no deserto falta aquela palavra de consolo, no deserto falta água, falta pão, falta roupa, tudo falta. Mas percebam de que no deserto Deus cuidou do seu povo. Não faltou água, não faltou pão, não faltou veste. Os meninos cresciam, o sapato crescia nos próprios pés, a roupa não se envelhecia, porque no deserto Deus cuida, no deserto Deus ampara, no deserto Deus sustenta, no deserto Deus fala, no deserto Deus protege, no deserto Ele anda com o povo, e a glória dele aparece no meio do povo. Aleluia! São lições que Deus nos dá. E às vezes Deus precisa levar o crente ao deserto. Essa pandemia me parece que é um típico retrato disso. Muitos de nós que não estávamos orando com tanta intensidade passou a orar mais. Muitos de nós que não apreciávamos tanto a leitura, seja ela de livros teológicos ou da própria Escritura, passamos a debruçar sobre esses livros. Jejuns que para muitos estavam tão escassos, colocados na prateleira do esquecimento. Mas nessa pandemia, quando a coisa apertou e disse: é melhor cair aos pés do Senhor, é melhor buscar a Deus, porque dele virá refúgio, dele virá fortaleza, dele virá socorro para nossas vidas. E quem não sabia orar, aprendeu a orar. Quem não sabia jejuar, aprendeu a jejuar. Quem não sabia, às vezes, perdoar até seu irmão, aí Deus vai lá e diz: olha, preciso consertar essas coisas. E vai chegando e Deus vai sendo glorificado na causa e na vida da sua igreja, porque o deserto é pedagógico. Alguém, por gentileza, abra Jó 14:1, por favor. Pode ler quem achar primeiro. Jó 14:1. Que é comum isso acontecer com a gente. Jó 14:1. Quem achou, vamos lá. Veja, a Bíblia diz que o homem nascido de mulher, ele é de poucos dias, e a Bíblia diz que ele é cheio de inquietação. Quando algo foge do nosso controle, a tendência é nós acusarmos Deus, culparmos Deus. Se algo não vai bem, diz: Deus, essa semana eu ouvi uma pessoa que diz assim: eu não aceito isso não, Deus. Eu fiquei rindo. Eu falei: agora o barro quer dizer ao oleiro como deve ser feito. Quem faz o vaso é o oleiro, não é o barro que faz o oleiro.
E Deus, quando nós estamos nesse momento de aflição no deserto, Ele tem formas de tratar com a gente. Ainda que Ele saiba da nossa inquietação, sabe que nós, seres humanos, somos cheios de inquietação, mas da inquietação também Ele vai trazer quietude, Ele vai trazer paz, virá uma brisa suave. Elias experimentou isso. Ele foge de Acabe, entra numa caverna e lá dentro ele fica todo melancólico, pré-depressivo. Mas daqui a pouco vem um vento, vem terremoto, vem fogo e daqui a pouco vem uma voz suave. Deus tem voz suave para a tua alma nesta noite. Deus está dizendo: não te inquietes por causa do nível, da profundidade do deserto, pelo sol que é escaldante, mas me confia em mim. Você vai chegar no outro lado, você vai chegar em Canaã. Em Canaã tem água, em Canaã tem mel, em Canaã tem promessa, em Canaã tem vitória para aqueles que andam diante do Senhor temendo a seu nome. Porque no deserto nós precisamos aprender a viver sob a direção e sob os cuidados de Deus. Mas como reagir, o segundo elemento, como reagir diante das dificuldades encontradas no deserto? Qual é a reação? Tem uns que, quando estão sendo provados, negam até a fé. Semana passada, um dos nossos irmãos, ali no Recife, disse: está lembrado de fulano, cicrano e beltrano, uns 4 ou 5 jovens. Ele disse: pois não. Com essa pandemia, sem frequentar os cultos, as raízes pequenas não se firmaram e deixaram o Evangelho. Eu disse: mas que tristeza, que lamento. E como é que a gente pode reagir diante das pandemias da vida, das dificuldades da vida? No livro do Êxodo, capítulo 16, versículo do 1 ao 10, não vamos ler todos por causa da exiguidade do tempo, mas pelo menos alguns. Êxodo 16, do 1 ao 10. Deus manda o maná. Como reagir diante da adversidade do deserto? E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos. Olha o estado melancólico, por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se andam em minha lei ou não. Vamos ao versículo de número 9 e 10. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão em toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Como reagir diante das dificuldades encontradas no deserto? Eles não foram habilitados para tal façanha. Quando eles olham, porque é comum isso, irmãos. Quem já viu um dia a sua geladeira farta, abastecida?
E às vezes você abre hoje, você só tem lá garrafas com água. Às vezes algumas coisas ali perdidas. E você olha e diz, um dia aqui já foi assim, hoje já não tenho mais. Você olha o seu guarda-roupa e você os abre, e antes você tinha tantos vestidos, tantos pares de sapato, tantos ternos, roupas de grifes. E hoje você olha e diz, foi o tempo, chamado o tempo das vacas gordas, se acabar agora é o tempo das vacas magras. É comum entre a gente olhar para trás e reviver momentos que foram passados. E quando às vezes algo parece que vem trazer certa aflição à nossa mente, quando o sol parece que fica mais quente, a tendência é a gente falar, Deus, o que está acontecendo? A primeira coisa que a gente faz é dizer, eu sou dizimista, bênçãos que a gente deseja. Mas espera aí, a Bíblia diz que Deus dá com abastância, sim, isso é uma verdade. Mas Ele não é o fator principal, porque quando eu faço a minha parte, entregar a minha oferta, meu dízimo, eu estou em consonância com uma verdade bíblica. Eu preciso viver este relacionamento com o Senhor. Eu já cumpri o meu ministério. Mas aí Deus disse, não, Elias, ainda tem muito para fazer. Ainda tem muita terra para caminhar. Você ainda terá um outro legado a qual eu tenho confiado, Elias. Mas o povo de Israel olhou e disse, aquele tempo, tínhamos panelas cheias de carne, de legumes, de verduras. Havia uma abundância muito grande. Mas as coisas que Deus queria tratar com o povo era, não confie no que você tem, confie em quem você sabe que pode resolver os teus problemas. Você pode ter dinheiro, você pode ter posição, você pode ter status, você pode ser elogiado nessa sociedade, você pode receber tapinhas nas costas, mas quem garante a nossa entrada no céu não é nenhuma dessas coisas, é a permanência com Deus e na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Acaba-se os tesouros, se acaba-se a fé. Hoje nós conversávamos, eu e minha esposa, desde ontem nós estávamos preocupados com o casal que conhecemos. Como a fé esfriou tão rápido. Bastou dizer, olha, isso aqui, a partir de hoje, não fica mais sobre sua responsabilidade, vai para fulano. E aquilo fez com que a fé murchasse. Tirou o brilho daquela vida, daquela família, daquele senhor, daquela senhora. E eu fiquei preocupado, dizendo, às vezes as pessoas não se importam tanto na adoração, mas se importam muito com a valorização humana. O que eu tenho, o que eu sou, como eu canto, como eu prego, como eu toco, como eu dirijo o culto, tamanho da congregação que eu estou trabalhando, como eu coordeno, como eu maestro, como eu... Aí Deus fica de longe, olhando a gente, e dizendo, isso aí são panelas de carne, são bacias cheias de verduras, de legumes. Aí Deus diz, olha, eu tenho uma coisa muito melhor do que isso. Eu vou mandar do céu para cá uma comida que nenhum ser humano comeu. Eu vou mandar para você que nem o maná que eu mandar a este povo. Aleluia, é isto que Deus quer nos mostrar, amados irmãos. Deus às vezes se enfadores, vocês me servem porque eu sou mantenedor de vocês. Quando são abençoados, todos, eu era mais jovem, eu dizia, Deus basta, eu não quero mais viver. Mas Deus tem os seus desertos. Porque nós estamos habituados, talvez numa carreira, numa jornada, num só caminho. Aí Deus diz, eu tenho um novo caminho. Eu tenho novas oportunidades. Eu tenho um mistério para com vocês. Veja de que o povo passa 430 anos no Egito.
sob uma servidão. E quando sai sob o domínio teocrático de Deus, ele disse: era melhor o outro regime, era melhor a força, o poderio de Faraó que tinha no Egito do que aqui. Aí Deus disse: não, vocês verão como eu vou fazer. Moisés junta ao povo. Moisés ajunta ao povo. Diz a eles que amanhã vai chover pão do céu. Virá uma comida que esta gente, esta geração nunca experimentou. Nenhuma outra geração experimentará isto, Moisés. E ajuntou o povo. Deus está nos levando para te dizer esta noite: eu tenho uma comida diferente para você. Este pão não dá fastio, este pão não gera danos ao nosso físico, este pão não é um pão comum. Deus disse: eu vou mandar algo diferente. E hoje aqui em Belo Jardim tem pão novo para a igreja, tem um maná especial, tem algo de Deus para a sua vida, dizendo: eu abrirei o céu por causa da minha igreja. Aleluia. Não percamos o foco. Não percamos o foco. No capítulo 3 do Êxodo, capítulo 3 do Êxodo, versículo 10 ao 14. Quem achou, por gentileza, pode ler. Versículo 10 ao 14. Me enviou a voz. Obrigado. Entende, irmãos? No momento da adversidade, Deus primeiro, no capítulo 3, Deus diz: Moisés, eu tenho alguns pré-requisitos para tirar o povo daqui. Primeiro, Moisés, eu vou te levar à presença de Faraó. Faraó era a maior autoridade já existente em matéria de governo, de poder, de domínio. E agora Moisés disse assim: Senhor, o Senhor vai tirar o povo daqui e vai levá-los para um outro lugar, vai tirá-los da terra do Egito. Aí Deus, sabendo disso, ele disse: mas certamente, Moisés, eu serei contigo, eu vou estar com vocês, eu andarei no meio de vocês, eu serei com vocês. E este povo, Moisés, eles verão, eles saberão que eu sou o Senhor. Aí quando Moisés disse: mas para mim lá, como teu representante a Faraó, eu tenho que usar um nome, uma autoridade, eu venho aqui em nome de... Aí Deus disse a ele, porque Deus não tem essa vaidade como a gente tem, né? Quando disse ela: diga que fui eu que mandei. Aí Deus disse: eu não vou nem dar o nome, nem sobrenome, nem nada. Diga lá: eu sou o que sou, me enviou a voz. Esta expressão era para dizer ao povo de Israel e ao Egito, a Faraó, disse: o que o povo precisar que eu seja, eu serei, eu farei, eu abençoarei. Se eles quiserem que eu seja comida, eu serei para eles.
Se eles quiserem que eu seja uma nuvem que os proteja do calor, eu serei. Se eles precisarem de um ar-condicionado no deserto, eu providenciarei. Se eles precisarem de restauração, de roupa, de calçado, o que eles quiserem, Moisés, diz que eu serei para eles. Eu sou o que sou, e sou eu que estou mandando, Moisés. E Deus fala a mim, fala a você: eu te chamei para te dizer, eu vou fazer aquilo que está determinado ao teu respeito. Eu abençoarei o teu pão, a tua água, a tua casa, a tua família. Haverá abundância, haverá surpresa no meio dos teus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Andar sobre os cuidados de Deus. Como fazer no deserto? Como não ser, o terceiro ponto, como não ser induzido pelo meio, pelas ações desérticas, pelo embaraço. Faraó, no capítulo 14 do Êxodo, Faraó disse assim, capítulo 14, o verso 12. Aleluia. 14 e 12 do Êxodo. Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O meio, a situação provoca desânimo. Quando eles olham para a adversidade, quando eles veem os egípcios se aproximando, com a intenção, desejo pré-estabelecido de matá-los ali, eles olharam para trás e disseram: será o nosso fim, estamos acabados. A influência externa muitas vezes provoca ou leva o cristão, o crente, servo de Deus, a desanimar. No capítulo 16 do Êxodo, capítulo 32, capítulo 32. Aleluia. Versículo de número 1 ao versículo 4, que diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo, e Arão disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, de vossas mulheres, de vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Veja que no meio em que eles viviam, primeiro Moisés, o líder, estava no monte falando com o Senhor. A ausência da liderança trouxe inquietação ao povo. O povo se junta, vai Arão, que era irmão de Moisés, diz: Moisés, você é irmão de Arão, irmão de Moisés, é o sacerdote. Teu irmão a gente não sabe, já faz dias que ele não vem. Agora assuma um papel e providencie alguma coisa. Diante da pressão, as pessoas às vezes negam a fé. Diante da pressão, as pessoas tomam decisões erradas. Diante de pressões internas e externas, as pessoas às vezes acabam se comprometendo com coisas que elas não terão condições ou capacidade de honrar os seus compromissos ditos. E quando Arão acaba de fazer o bezerro, diz: este aí é o Deus que te tirou da terra do Egito. O próprio Arão, diante da pressão, cedeu. Então não ceda diante da tentação. Aleluia. Não ceda diante da peleja.
O que o inimigo quer, empurrando a porta, mas lá dentro está o leão da tribo de Judá dizendo: não, esta casa tem dono. Aleluia. O grande diferencial está nisso. É resistir. O faz. Ele traz um resplendor, um fulgor sobre alguma coisa e é momentâneo. E depois, quando Moisés desce e olha, diz: o que vocês fizeram? Mas o povo, aí o povo deu pressão, mas quem tem a palavra de Deus no coração, irmão, ele é feito uma estaca de porteiro, um morão de porteira. Todo mundo passa, bate o portão com força, mas ele está fincado ali. Ele diz: aqui eu não saio, ninguém vai me arredar daqui. Não tem convite, não tem servar. Acreditar que o deserto não durará para sempre. Alguém, por gentileza, abra Deuteronômio 1, 28 ao 31. Deuteronômio 1, 28 ao 31, por favor. Até 31. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegar a este lugar. Aleluia. Acreditar, crer que o deserto não durará para sempre. Moisés manda os espias verem a terra. Quantos espias foram, irmãos? Quantos? Ajuda-me, por favor. Quantos foram, irmãos? 12, representando as 12 tribos de Israel. 10, quando olharam a terra, diz: a terra é boa, mas tem gigantes. Nós seremos para eles como gafanhotos. Eles nos esmagarão com as plantas dos vossos pés. Eles nos consumirão como alguém come pão. Só acharam dificuldades. Mas 2 deles, quem eram, irmãos? Josué e Caleb. Eles se levantam e dizem: um momentinho, gente. Tinham 10 contra 2. Existe uma coisa que vocês não estão atentando. Primeiro, a terra é boa, a terra mana leite e mel. E o Deus que nos mandou para cá, Ele é capaz, Ele é o Senhor, Ele tem autoridade para nos dar esta terra, e nós a possuiremos, porque Ele, o Senhor, mandou, e nós vamos tomar posse da espada. Se tem lança, se tem carruagem, se tem lança, se tem flecha, se tem arqueiro. Eu quero saber de uma coisa: quem foi que diz? O Senhor Jeová. Então recebe de Deus, você vai chegar lá. O que quiseram, irmãos, era desanimar o povo. Mas a Bíblia diz: como no deserto, como também no deserto, onde vistes que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho nos braços. Deus faz isso com o crente. Tem hora que está tão difícil, tem hora que o caminho está tão estreito,
Por onde a gente se vira, por onde a gente olha, as coisas estão cada vez mais apertadas. Aleluia. Mas aí Deus disse: um momentinho, você está cansado, eu vou te levar nos braços, eu vou ninar você, eu vou te ajudar, meu filho, minha filha, porque eu não mudo, eu não mudo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A minha palavra é a minha palavra, e eu farei ao teu respeito o que está determinado. Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da tua alma, eu vou cuidar do teu coração, eu vou acalmar a fúria do mar, eu vou aquietar os ventos, eu vou abrandar a temperatura do fogo. Tu vai passar para lá, para cá, para lá e para cá, porque o quarto homem estará contigo nesta peleja. Aleluia, glória a Deus. Como um homem leva seu filho, e o texto diz: por todo o caminho que andastes até chegar a este lugar. Aleluia, glória a Deus. Por onde você andar, Ele diz: eu vou estar lá com você. Aonde você entrar, eu vou entrar com você. Possa ser que nesta noite existe alguém frustrado, que existe alguém decepcionado. A fé está talvez até corrompida pelo meio, por tantas coisas negativas, ruins, que nós temos visto e ouvido durante os dias que se passaram, sem perspectivas de dias melhores. Mas eu quero te dizer uma coisa: o deserto não durará para sempre. Aleluia. Haverá socorro de Deus para a tua alma. Haverá manutenção de Deus para a tua família. Haverá um mover da mão de Deus muito grande sobre você. Haverá um provimento de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque Deus não lhe chamou para você morrer aqui, não, desse jeito. Deus está dizendo: eu vou cuidar dos detalhes. A casa eu vou mandar, o casamento eu vou mandar, a saúde eu sou remédio e sou saúde das nações. Causas impossíveis. Ele entra e diz: o médico prescreve e leva para casa 90 dias para morrer. Jesus chega e coloca a vírgula, diz: eu ainda acrescento 15 anos nesse negócio. Se você crê nisto, glorifique a Deus, porque Deus, Ele está carregando-te nos braços. Eu era novo convertido, quando alguém me falou daquele antigo, não sei se é uma poesia ou é um poema, sobre pegadas na areia. Eu vi 2 pares, no momento mais difícil eu só vi um par de pegadas. Foi aí que eu te carreguei no colo, nos braços. Foi aí que eu te sustentei. Aquele par de pegadas não eram os teus, eram os meus te carregando. É assim que Deus está falando na palavra. Então o deserto, esse momento aflitivo, ele não dura para sempre. É a mesma coisa quando já estamos em período de inverno, a gente olha e diz: vai chover. A chuva vem, bate, às vezes forte, às vezes faz até danos. Mas daqui uma meia hora, 2 horas, um dia, ela passa. Fica os prejuízos, mas depois vem a restauração, a reconstrução. Este é o processo nosso no deserto. Deus não está preparando aqui crentes para ficar na terra, irmãos. Ele está dizendo: vocês estão passando pelo deserto, e Canaã é a terra prometida para vocês.
é a terra que eu estabeleci para vocês para toda a eternidade. E o diabo vai lutar de todas as formas para que ninguém alcance este propósito. Mas Deus diz: o que eu falei está falado, o que está escrito, que é a minha palavra. Às vezes a gente erroneamente diz: o diabo queira ou não queira, eu chego lá. O diabo não quer não. Então isso é um provérbio muito errado. O diabo quer que o crente vai ser abençoado, que o diabo quer que o crente vai chegar no céu. Ele vai lutar para não chegar. E às vezes a gente se empolga emocionalmente falando: o diabo queira ou não queira, a turma... Mas Deus quer que você chegue. Deus vai fazer você chegar lá. Você vai entrar na cidade pelas portas e vai dizer: bom para mim, já disse o salmista, foi bom para mim ter sido afligido, porque eu aprendi a ser crente. Eu aprendi a ser crente. A presença, ela é indispensável, a presença dele, de Deus, nos acompanhar no deserto. Êxodo 32 e 32 foi uma discussão saudável, né? Não foi uma ofensa a Deus. 32 e 32 do Êxodo. Quando Moisés começa a interrogar, a questionar a Deus, ele diz: Deus, a gente sai daqui, agora o Senhor vai com a gente. Não, vou mandar um anjo. Anjo? Eu não quero nada com anjo não, não fiz negócio com anjo não. O Senhor disse a mim lá atrás que o Senhor ia com a gente. Mas o povo é difícil, o povo me aperreia, o povo abusa da minha paciência. Ele diz: não, Senhor, muda. 32 e 32. Agora perdoa o seu pecado, se não risca, peço-te do teu livro que tens escrito. Se o Senhor não vai com a gente, tão grande, irmãos, é feito você ter uma pessoa muito próxima, muito íntima, um amigo muito fiel a você. Você conta tudo para ele, ele conta tudo para você. Aí tem hora que ele fala uma coisa a você, e você não tem como dizer não a ele, porque a amizade é tão forte que impede de você negar um pedido dele ou dela. E era isso que Deus tinha com Moisés, e Moisés com Deus. Ao ponto que Moisés diz: eu quero ver a tua glória. Mas Moisés, ninguém viu. Pois eu quero ver. Mas Moisés, quem vê morre. Eu quero ver. Mas Moisés não tem. Eu quero ver, Senhor. Então tá bom. Para amigo a gente não nega as coisas. Eu vou passar por aqui, eu tenho uma brecha na penha ali, tu sobe lá, eu empurro você com a mão e você vai ficar vendo as minhas costas, que ninguém pode ver meu rosto. Já está bom. Estamos chegando a algum acordo. Esta presença não pode faltar, porque é ela quem nos garantirá sucesso. Quando eu digo sucesso, não é a fama pessoal, mas é a vitória, a graça para atravessar. O versículo 33 e o 34, ainda do mesmo capítulo 32 do Êxodo: vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Aí Moisés disse: opa, aqui não, Deus, só queremos a tua presença. Se o Senhor não for com a gente. E ficou as coisas sendo alinhadas, e Deus resolve, como já disse aqui, a atender o pedido de Moisés, porque se faltar a presença de Deus, nós estamos complicados, irmãos. Pode faltar tudo. Pode faltar tudo. Eu já passei por privação. Eu sei o que é isso. E às vezes os vizinhos nunca souberam, nem minha família. Casado de novo, desempregado, passava na rua e ainda escutava graça dos outros. A mulher trabalha, ele fica em casa cuidando da casa. Abria a geladeira, só tinha água. O desespero tomando de conta. Mas foi o tempo, irmãos, que mais a minha alma teve comunhão com o Senhor. E nos cultos matutinos, nós somos do Paraná, eu, minha esposa, meu filho.
E lá o frio é rigoroso, 4, 5 graus, às vezes abaixo de zero. E 5 horas da manhã eu pegava uma bicicletazinha velha e minha esposa, montávamos ali e saíamos. Frio, cheio de roupas de frio, íamos ao culto matutino. E ali Deus visitava a gente. Deus falava com a gente. A gente chegava do culto matutino, 7 horas da manhã em casa, parecíamos, irmãos, que nós éramos gigantes. E alguém olhava e disse: eu não entendo esse povo, parece que quanto mais apertado fica, mais abençoado é. Eu orava às vezes, atrás, o pé aqui atrás do púlpito, para não verem meus sapatos furados. Uma época eu tinha 23 pares de calçados. E tinha uma época que só tinha um, que estava furado. Mas quando chegava na igreja, tinha graça para falar. Tinha unção de Deus. Porque Deus não depende, irmãos, daquilo que a gente usa, daquilo que a gente é. Nós somos dependentes de Deus. O deserto pode estar a 50 graus, derretendo qualquer coisa, mas lá dentro tem um refrigério na alma. Tem gozo de Deus, tem comunhão. A gente ora, Jesus batiza, para a glória, é nos preparando e passando o deserto com a gente. A presença de Deus está contigo. No meio do deserto, 6º ponto, estando no deserto, não devemos perder a fé e nem a comunhão. Números, por gentileza. Livro de Números, capítulo 13, verso 30, versículo 30 ao 33. Números, capítulo de número 13, versículo 30 ao 33. Vamos lá, quem achou? Falamos há pouco sobre este item, mas o capítulo 14 de Números, o versículo 7 e 9 diz: e falaram a toda a congregação. Agora o grupo animado falando. Dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual do meio passamos a espiar é terra boa, muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Aleluia. Os 10 disseram: nós vamos ser pão para eles, mas os 2 disseram: eles que serão pão para nós. Não vamos temê-los. Quem apostaria num adolescente chamado Davi? 40 dias Golias afrontando aproximadamente 3 metros de altura. Alguns dizem que Davi tinha 1,68 m, 1,70 m, quase a metade de Golias. Golias devia pesar mais de 170 quilos, não porque ele era gordo, mas porque ele era muito alto. Um homem de guerra, chamado de campeão dos filisteus. Aí aparece um menino franzino, ruivo, sardento. Diz: quem é você? Afrontando ao meu Deus. Não vai ficar assim não, rapaz. Se fosse bolsa de valores,
Talvez as pessoas apostariam $1 milhão contra R$1. Não era nem dólar que investiria em Davi. Mas aí Deus olhou assim e disse: eu me agradei desse cabra. Esse menino aí tem futuro. Esse menino aí vai fazer história no meu reino. Porque Deus não olha tamanho, Deus não olha boniteza, Deus não olha o tamanho do anel, ainda que seja muito abençoado. Quem está academicamente falando formado, Deus abençoe e nos ajude. Mas Deus olha coração. Olhou e viu fé no menino. Deus diz: eu vou investir nesse rapaz. Colocaram a couraça, a espada, a armadura de Saul e disse: não dá certo não. O que é teu é teu. E o que é de Saul é de Saul. Porque tem gente que diz: eu queria ser igual a fulano, eu queria ser, seja você mesmo. Deus vai te usar do jeito que é. Se tiver algumas arestas, se tiver alguns carrapichos, Deus tira. Mas Deus coloca no lugar para ser de abençoado e abençoar os outros. E Davi vence, corta a cabeça do grandão, chega lá e diz: olha, acabou-se um problema. Aí quando você está por cima, irmão, aí quando você está na prova, diz: vou desviar de fulano, ele vai pedir dinheiro emprestado. Você chega na porta, a pessoa vai naquele, olho mágico que chama, na porta. Xiii, avisa que eu não estou não. Eu já passei por isso. Quando você está com o bolsão cheio, carro novo, meu amigo, sou com você, rapaz. Mas quando você, aí Deus pega e tira aquilo e diz: cadê o amigo? São de Deus, mas Deus é com ele, e a fé aumenta, cresce a vontade, a esperança ressuscita, e o nome dele é glorificado. O deserto não é só o momento da escassez, da privação, da miséria, da dor, do sofrimento, da angústia, da lágrima, do desespero, não. Haverá milagres no deserto. Haverá curas divinas no deserto. Haverá restauração de vidas. Haverá curas interiores. Haverá mudanças de projetos para a sua vida. Aleluia. Capítulo 15 do Êxodo. Já vou parar que as horas já se foram. Capítulo 15 do Êxodo. Versículo 23, águas amargas tornam-se doces. Me ouviram? Águas amargas tornam-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos, e guardares todos os meus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre a terra do Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Que um deserto, Deus abre um parênteses e diz: eu vou dar uma folga. Tem hora que Deus aperta o cinto, e tem hora que Deus solta o cinto, para que a gente, que nós possamos respirar, para que a nossa alma possa ter um fôlego a mais. Então o deserto
não é só o lugar de vermos muitas misérias, mas no deserto é lugar dos milagres de Deus. Eu creio no que estou falando. Eu creio nesta palavra que é a palavra de Deus. E eu não quero, irmão, não estou aqui brincando com sentimento seu ninguém. É muito sério isso que eu vou falar. Mas haverá milagres em Belo Jardim. Haverá um novo tempo para esta igreja nesta cidade. Haverá um refrigério. Chegará um tempo nesta casa, neste meio de povo, em que Deus estenderá as mãos grandes. Deus tocará em muitos corações, corações endurecidos, que tanto foram evangelizados, se serão esmiuçados diante de Deus, e eles baterão nessas portas, pedindo para serem crentes. Milagres no campo da saúde. Deus é o Deus que te sara. E você que me ouve através do YouTube, Deus é Deus de milagre. E hoje Ele visita a tua casa. Hoje Ele te visita e diz: eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus de providência. Deus vai mudar o cativeiro. Você que está no anonimato, escondido, acabrunhado, cabisbaixo, Deus está lhe dizendo: haverá mudança de comportamento. Você sairá por detrás dos bastidores. Você que nem nome tem. É Zé fulano de tal. Zezinho não sei das quantas. Aí quando tu chegares, vai dizer: é ela, é ele. Como é que pôde? Eu abrirei fontes no deserto. As pedras jorrarão água para dessedentar a tua alma. Você beberá desta fonte. O que estava amargo, Deus